queridos, eu sou Heraldo Gabriel, sou pastor das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro. Graças a Deus, é mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, é mais um vídeo. Nós estamos nessa série da Carta de Apocalipse. Começamos o livro de Apocalipse no primeiro capítulo, já iniciamos o capítulo 2, estamos no versículo de número 8, falamos sobre a primeira carta aos Efésios e começamos quarta-feira passada agora, o último vídeo falando sobre a carta ao anjo da igreja que está em Esmirna. E hoje nós vamos terminar o conteúdo sobre a carta do anjo em Esmirna. Para isso eu quero que você medite comigo no Apocalipse capítulo 2, nos versos de número 8 e 9, que nos diz o seguinte, versos números 9 e 10. No verso 8 ele se apresenta, tá? E no verso 9 e 10 ele faz a declaração incisiva à igreja de Esmirna, que diz o seguinte: eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza. Aí ele abre um parênteses e fala: mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2, capítulo 2, versículo de números 9 e 10. Jesus inicia sua carta dizendo para a igreja de Esmirna o seguinte: olha, crente de Esmirna, eu sei as tuas obras. Sei significa conhecer. Eu conheço as tuas obras. Do grego oida, é o conhecimento adquirido pela própria experiência, é aprender algo através do envolvimento pessoal. Ou seja, o Senhor Jesus, ele era envolvido com a igreja de Esmirna. Os crentes da igreja de Esmirna deixavam Jesus se envolver nos trabalhos da igreja, e por isso Jesus fala, na tradução do grego, que conhecia as obras da igreja de Esmirna. É também apreciar, respeitar ou valorizar a qualidade de uma pessoa ou de uma coisa. Ao declarar eu sei a tua tribulação, o Senhor Jesus está nos dizendo o seguinte, estava dizendo para a igreja de Esmirna: sei exatamente o que está se passando no meio de vós, já passei por isso, sei como se sente, sei como é ser falsamente acusado, molestado e cuspido, sei o que é ser açoitado, escarnecido e morrer de maneira injusta, sei o que está sofrendo e valorizo grandemente a sua lealdade. Olha as palavras iniciais do Senhor Jesus para o anjo da igreja de Esmirna e para o povo da igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna sofria uma perseguição governamental, porque Esmirna ela compactuava com o governo romano em tudo, inclusive no culto ao imperador, e não cultuar o imperador naquela época era passivo de morte, e a igreja de Esmirna não cultuava o imperador. Esmirna sofria sob a tirania de Roma, mas adiante Jesus identifica tal tribulação como prisão ou encarceramento. A palavra tribulação, tlipse, no grego é muito radical, literalmente significa esmagar um objeto, comprimindo-o, descrever a vítima sendo esmagada e seu sangue extraído, descreve pessoas esmagadas até a morte por uma enorme pedra, também descreve a dor de uma mulher ao dar luz a filhos. Em Esmirna os crentes eram dolorosamente esmagados sob as rígidas cláusulas da lei romana. Eram arrancados das suas casas, capturados nas feiras livres e levados cativos. César jogava toda a força do seu poderoso império sobre essa pequena igreja, e
santos já haviam selado os seus testemunhos com o próprio sangue. E o Senhor Jesus tece elogios a essa igreja. Voltamos a falar o que falamos no final do vídeo passado. A partir da carta a Esmirna, a gente já vê o domínio do império sobre a igreja. Começa a influência do governo do homem sobre a igreja de Cristo. Muitas coisas aconteceram naquela época. Mas Nero morreu cedo, proporcionando momentâneo refrigério à igreja. Em 81 depois de Cristo, porém, outro insano imperador assume o poder. O nome dele, Domiciano, era o mais cruel que Nero. E logo uma segunda onda de perseguição levantava-se contra os cristãos. É essa perseguição a que Jesus se refere na carta de Esmirna. Ao expandir-se, Roma conquistou muitos territórios e países, gerando grande diversidade de línguas, culturas no império. Mas para os cristãos, adorar a César era traição aos reis dos reis. Não podiam consentir numa idolatria desse tamanho. Ao invés de declarar César é Senhor, os primeiros cristãos bravamente confessavam: Cristo é Senhor. Como resultado, passou a igreja a sofrer dolorosamente. Queridos, vamos parar rapidamente para comentar algo sobre a nossa vida hoje. Como está a nossa vida hoje como adoradores do Senhor? Tá? Como está a nossa vida hoje como adoradores de Deus? Como cultuadores da palavra do Senhor? Como sacrifício vivo que apresentamos ao Senhor, porque somos altares do Senhor? Como está a nossa vida? Será que nós temos sido fiéis ao Senhor ou temos vacilado os nossos pés? Tá? A perseguição econômica, houve também perseguição econômica contra a igreja em Esmirna. Foi Jesus quem revelou: eu sei a tua tribulação e a sua pobreza. A palavra pobreza, pitokeian, no grego, denota alguém tão desprovido de bens que nada chega a possuir. Ele não está pronto a ganhar nem mesmo ninharias. Acha-se à mercê da caridade, ou seja, do amor da raça humana. Assim, Esmirna, tão pobre que não podia fazer o mínimo orçamento, não tinha nada. Como motivo, os teólogos da prosperidade responderiam: Esmirna estava fora da vontade de Deus. Mentira. Os teólogos que pregam a prosperidade, a teologia da prosperidade, eles podem até dizer isso. Existem igrejas hoje que lançam campanhas de arrecadação, e quando fala que o crente não está sendo abençoado, que está fora da vontade de Deus. Amados, a palavra de Deus é enfática quando nos diz o seguinte: presta bem atenção nessa palavra. A palavra de Deus não muda, ela é incisiva quando diz: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Entre as demais coisas estão justamente a prosperidade. E prosperidade, irmãos, o Senhor, Ele nos adverte que no mundo nós teríamos aflições. O crente pode ser próspero? Até pode. Mas a prosperidade que a Bíblia trata é a prosperidade espiritual. É você ganhar crédito com Deus, ficar firme com o Senhor para não ser enganado por ninguém, e no dia do arrebatamento você conseguir ascender nos céus, assim como Jesus fez no passado na Galileia. Queridos, a perseguição religiosa, estamos falando da perseguição econômica. A perseguição econômica, ela era grande, só que havia também a perseguição religiosa. No verso 9 do capítulo 2, ele fala o seguinte: Jesus identifica outro nível de perseguição, a religiosa. Ele fala o seguinte: eu sei, ele fala que sabe o que é sofrer perseguição. A blasfêmia do que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. O nó continua apertando sobre a igreja continua sendo apertada, e a igreja está sendo apertada hoje na terra. A igreja de Jesus, a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, está sendo ajustada. Perseguição física, presta bem atenção.
perseguição física, sem contar, irmãos, que nessa perseguição religiosa, muitos crentes pelo mundo têm sido jogados em prisões, têm sido mortos por não negarem a Jesus. Isso tudo está previsto na palavra. A perseguição física, Jesus fala também no verso 10 do capítulo 2: não tema as coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. E ele fala no final: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Meus queridos, presta bem atenção, a palavra de Deus, ela não diz que o Senhor desampara ninguém, pelo contrário, Ele vai conosco. Agora é preciso que nós mortifiquemos a carne, é preciso que nós deixemos que o Espírito sobreponha a carne. Perseguição satânica, Jesus fala sobre isso. Finalmente Jesus dissera que Esmirna enfrentaria a perseguição do próprio diabo. Como aqueles cristãos viriam para Cristo, seriam atacados pela sinagoga de Satanás, estariam em guerra contra o próprio inferno. Decididamente não lutavam contra a carne, mas sim contra os principados, as potestades e os príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, conforme está escrito em Efésios capítulo 6, versículos 11 e 12. O Senhor narra os acontecimentos acerca do que passaria a Esmirna, do que estava passando a Esmirna, e a Esmirna, ela representa hoje as igrejas perseguidas ao longo do século 20, 21 e por aí vai. Aí veja bem, ele diz que nós façamos o seguinte: que nós não temamos e que sejamos fiéis. Aí o Senhor faz um alerta, o Senhor Jesus faz um alerta no capítulo 2, justamente no versículo de número 11, no verso 11a, na parte A do verso 11: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso é um trocadilho até bonito, né? A gente ouve isso, quem tem ouvidos. Amados, todos nós temos ouvidos. A pessoa pode até ser surda fisicamente, mas ela tem ouvido. Mas pastor, por que falar quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas? Queridos, precisamos entrar num profundo contato com o Senhor, em constante oração, jejum, consagração, e pedir ao Senhor para que unja os nossos ouvidos, para que os nossos ouvidos não só ouça o material, o que se produz, os sons. Isso é maravilhoso. Eu tenho um vídeo falando sobre esses dons que nós temos, né? Essas faculdades que nós temos: a visão, a audição, o faro, o tato, né? Sentir o cheiro das coisas. Tudo isso nos foi dado por Deus, e a audição é uma dessas maravilhas. Porém, queridos, nós como homens naturais, nós temos a nossa audição natural, mas nós precisamos pedir ao Senhor que o Senhor unja a nossa audição com o óleo santo do Espírito. Para quê? Para que possamos ouvir o espiritual. É aí que entra essa palavra: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja bem, Matthew Henry escreveu o seguinte: a evidência clara de nosso amor por Cristo é a obediência às suas leis. O amor é a raiz e a obediência. O amor é a raiz e a obediência o fruto. A raiz, o esquema todo está na raiz, que é o amor. E quando se ama, produz-se o fruto da obediência. Conta-se que Henrique III, que reinou no século XI, cresceu enfadado da vida da corte e das pressões oriundas da realeza. Por isso pediu a um monastério que o acolhesse a uma vida de reflexão. Mas o superior do monastério, Frei Richard, fez-lhe a seguinte ponderação: Majestade, estás ciente de que a regra aqui é a obediência? Isso será difícil para o rei. Henrique III respondeu: estou ciente, pelo resto de minha vida ser-te obediente, já que Cristo é o teu Senhor. Olha só, um rei, Henrique III, falando isso para um responsável de um convento. Também precisamos ser obedientes
ao que o Espírito manda que façamos. Se você, contador, professor, mãe ou pai, sirva a Deus onde Ele o colocou. A promessa para aqueles que forem fiéis até a morte é a seguinte, está em Apocalipse capítulo 2, já vamos terminar, queridos. Está alongando um pouquinho, mas tem um pouquinho de paciência. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ele promete que ao que vencer não receberá o dano da segunda morte. Eu disse no vídeo passado que quem nasce uma vez morre duas vezes, quem nasce duas vezes morre apenas uma vez. O que vencer é porque ele conseguiu nascer da água do Espírito também. Automaticamente ele não sofrerá o dano da segunda morte, porque ele nasceu da água do Espírito. E ele fala no capítulo 2, no versículo 11 dele: ao que vencer não receberá o dano da segunda morte. Todos os verdadeiros cristãos são vencedores. 1 de João 5,5: a estes não serão danificados pela segunda morte. Queridos, a palavra do Senhor, ela nos fala outras coisas sobre a igreja de Esmirna, mas nós precisamos ser sempre fiéis à palavra do Senhor. A mensagem à igreja de Esmirna é um alerta contundente para que sejamos completamente dedicados a Jesus Cristo, mesmo enfrentando a perseguição, mesmo enfrentando a luta. Enquanto o mundo torna-se escuro, a igreja há de brilhar. Agora é tempo de se levantar por Jesus Cristo, custe o que custar. Momentos difíceis estão chegando. A terra hoje está atravessando momentos tenebrosos. Não se sabe o que vai acontecer daqui para frente. Mas uma coisa eu te garanto: se você nasceu da água do Espírito, você pode passar pelas agruras que o mundo passar, mas 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atendido. Então eu não vou morrer nunca? Negativo. Isso é espiritual. 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas a sua alma, o seu espírito estão guardados com o Senhor, porque você nasceu de novo. Eu creio nessa palavra. Você pode crer?